E olha só, hoje o nosso programa está muito chique, gente. E sem contar que nós vamos falar de um dos assuntos que a maioria da população sofre ou já sofreu, que é a obesidade. Agora com a pandemia, teve muito aumento de peso, mas o nosso bate-papo está com ela, que é a doutora Laisla Natália, médica pós-graduanda em nutrologia pela USP e pós-graduanda em obesidade e sarcopenia pela Academia Dr. Gabriel Almeida. Tudo bem, doutora Laisla? Tudo bem, prazer estar com vocês. Prazer Estou nosso. feliz. E poder falar um pouquinho dessa doença, né? Bem prevalente na população. E agora, né, e a maioria da população, né, doutora, sofre, né, com a obesidade, né? E pandemia, pós-pandemia, o aumento de peso, outros fatores que associam, né, a obesidade. Primeiramente, eu gostaria de saber o que é a obesidade, doutora? A obesidade, ela é o acúmulo de gordura anormal ou excessivo, né, no organismo. Ela é considerada pela OMS como um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. A previsão é que em 2025 haja 2,3 bilhões de indivíduos com sobrepeso e 700 milhões de indivíduos com obesidade. E existem tipos de obesidade, doutora? Existem 3 tipos de obesidade e elas são classificadas com grau de IMC. O IMC é o índice de massa corporal e serve para estimar essa condição. Então, nós temos aí o IMC grau 1, que é entre 30 e 34,9, o IMC grau 2, né, que é a obesidade grau 2, que é entre 35 e 39,9, e obesidade grau 3, que é a obesidade mórbida, que é maior que 40. Esse IMC, ele é dividido, né, divide a altura pelo peso, o peso pela altura ao quadrado. Então, a gente classifica o IMC dessa maneira. E me fala uma coisa, quais são as principais causas, doutora, da obesidade em si? A obesidade não tem uma causa apenas. A causa é multifatorial. Então, nós temos aí a contribuição do ambiente, a tecnologia nós temos a nosso favor hoje, mas ela tem feito parte dessa obesidade e, de alguma forma, trazido prejuízos para a população. Por quê? Nós estamos ficando cada vez mais sedentários. Os indivíduos antes caminhavam, hoje tem aí a moto, o carro para ir na esquina, ou até mesmo, em vez de ir na academia ou fazer uma caminhada, preferem assistir um filme. Então, é mais cômodo, né? Além disso, hábitos ruins, comer menos em casa e mais fast foods. Fast food, que é um problema, esses fast food. Um problema. Causa genética também é importante falarmos por quê. Quando o indivíduo ele não tem pais obesos, a chance dele ter obesidade, o risco é de 9%. Quando é um dos pais obesos, a chance é de 50%. E quando tem 2 pais obesos, a chance é de 80%. Não posso deixar de citar aqui também o estresse como causa, né? Tem um aumento do cortisol e com isso o indivíduo ele busca por alimentos mais hipercalóricos, alguns medicamentos também, antidepressivos, antipsicóticos, corticoides, antihipertensivos também, estabilizadores do humor, são drogas que podem sim elevar o peso do paciente. Existe a compulsão alimentar, que muitas pessoas descontam, seja ou a tristeza, ou até mesmo a alegria, na comida. Sim, com certeza. O fator emocional, ele tem íntima ligação com a obesidade. Tanto é que é um dos fatores que a gente trata também. Na anamnese a gente discute. Mas, além disso, nós temos também a obesidade de origem infecciosa, que acomete ali por causa de uma alteração na microbiota intestinal.
tem a disbiose. Então, lactobacilos, nós temos crescimento de bactérias que são patógenas para o nosso intestino. A mulher, quando ela tem uma gravidez tardia também, a cada 5 anos que ela retarda uma gravidez, tem chance do filho ter obesidade em até 15% no futuro. Sério, doutora? A cada 5 anos que ela retarda a gravidez, a chance do filho ter obesidade, seja na vida adulta, é de 15%. Olha que interessante. E a obesidade, ela é uma doença ou pode-se falar que é uma falta de vontade? A obesidade é uma doença, ela foi considerada doença em 2013, ela tem CID. E o que é o CID? É a Classificação Internacional das Doenças. O CID dela é 66, que é o E66. Então, para mim, demorou muito ser classificada como doença, porque ela é base para outras doenças também. Tá. Só fazendo adendo que eu falei falta de vontade, mas é falta da força de vontade, tá? Então, basicamente, então ela é uma doença e por isso que eu perguntei se ela era uma doença ou se é a falta da força de vontade. Acaba que o paciente que ele começa a ganhar um peso, né? Ele fica mais indisposto. Então, essa força de vontade diminui, sim. Um leva ao outro. Né, doutora, que a partir do momento a autoestima, acho que mexe muito, né? Com N fatores aí. Sim, com certeza. Ela, até sobre o peso, ela se sente meio que numa exclusão, vamos se dizer, social. Fica sem vontade. Com os meus pacientes, muitos falam, doutor, eu não tenho vontade de colocar uma roupa, eu não tenho vontade de sair. Até em relação ao esposo, algumas citam que apagam mesmo a luz. Então, a gente vê aí que a obesidade, ela desencadeia aí N emoções no indivíduo. Porque pode até mesmo acarretar outras doenças, né? Quais dentro até mesmo no agravamento, né? De toda essa parte da obesidade em si com a mulher, com o homem, e podem acarretar outras doenças. Pode. Essas doenças desencadeiam diabetes e o emagrecimento ele reduz a diabetes em até 83%. Além disso, muitas pessoas não sabem, mas desencadeia leva ao câncer. E quais os mais comuns, né? Tem o câncer de esôfago. Por quê? O paciente obeso ele tem muito refluxo. Então, acaba que a acidez do estômago muda o epitélio do esôfago. Então, ele pode ter um câncer de esôfago no futuro. O câncer de cólon e reto, devido ao indivíduo ter uma dieta pobre em fibras e rica em alimentos processados, defumados. Além disso, também tem câncer de vesícula, o câncer de mama. Então, a predisposição para ter câncer hoje é muito alta. Os principais cânceres são esses, e além de outros também, mas a prevalência desse é bem alta. Sim. E quando que a obesidade, doutora Laisla, ela é perigosa? A obesidade ela é perigosa o tempo todo. O paciente que ele é obeso, ele já está tendo riscos. Ah, mas meus exames não estão alterados. É uma doença silenciosa, que ela leva a outras doenças no futuro. Então, aí tem risco de ter AVC, infarto. E é importante eu citar também que o infarto, quando o paciente emagrece, o risco de ter diminui em 30%. E por que o risco de ter acidente vascular cerebral? Por causa da síndrome metabólica. Tem um aumento de gordura no sangue, isso dificulta a circulação e tem risco de ter acidente vascular cerebral. E quais são os primeiros passos para o tratamento, doutora? Os primeiros passos, vamos lá, é identificar a raiz do problema. E 1 a cada 9 pacientes tem ansiedade associada. A raiz do problema é a ansiedade. Mas não é aquela ansiedade transitória induzida pelo estresse, não. É a ansiedade que teve início lá na infância, adolescência e início da fase adulta. Tanto é que é 2 vezes mais prevalente em mulheres do que em homens.
Então, ele inicia ali com ansiedade, leva a compulsão alimentar e vai levando isso ao longo dos anos. Então, tratar a ansiedade é muito importante. E a curto prazo também, vai fazendo desmame da medicação, vai levando ele para ter esse estímulo na atividade física e tendo outros prazeres que não seja na alimentação. Assim, e pelo seu conhecimento até mesmo, doutora, quando que é indicado, por exemplo, fazer uma bariátrica? Quando tem falha no tratamento medicamentoso. Hoje o tratamento medicamentoso ele é muito potente. Nós temos aí muitas vitaminas, minerais, aminoácidos, que é associado em conjunto para o paciente emagrecer de forma saudável. Porque o paciente bariátrico, muitas vezes, um dos motivos também que a gente considera a bariátrica é quando o IMC é maior do que 40, já pode ser investigado, pode buscar por esse tratamento, né? Mas, em todos os casos, eu indico o tratamento medicamentoso primeiro. Se o paciente tem uma falha terapêutica, é a bariátrica, com certeza. E como que é feito esse protocolo de atendimento ao paciente que já está diagnosticado a ser obeso? Depende de cada profissional. Não tem uma conduta a ser seguida à regra, porque cada caso é bem individualizado. No meu caso, por exemplo, falando por mim, eu inicio, né, com anamnese, solicito exames laboratoriais, faço bioimpedância, avalio o objetivo do paciente, se ele quer um emagrecimento mais rápido ou um emagrecimento gradativo. Então, eu escuto muito o paciente. E minha consulta é no intervalo aí de 3 consultas em 6 meses, sendo de 2 em 2 meses, e depois uma consulta a cada 6 meses, terminando esse intervalo. Por quê? Tem o início, o meio e o fim. O meio e o fim do tratamento é a fase que eu preciso muito dele, é onde a fome volta, o paciente ele já teve aquele emagrecimento, mesmo ele fazendo apenas uma caminhada, mas ele precisa sim começar a praticar uma atividade física mais intensa. Então isso eu deixo bem claro desde o início. Além disso, tem paciente que chega para mim que tem uma doença de base ali, associado com a obesidade, por exemplo, a diabetes. O paciente eu avalio, 2 meses a gente vai entrar com antidiabético, mudar o estilo, hábitos alimentares E aí auxilia junto com uma atividade física, vamos dizer. auxilia. Se ele perdeu 5 quilos, ele já se sente motivado e o antidiabético ele vai controlar a glicemia dele. Então, ele precisa daquele remédio, em muitos casos, pelo resto da vida. Então, é aquela hiperglicemia intratável. O paciente precisa, sim, de um antidiabético. Por quê? Porque as células beta dele já não funcionam mais para secretar aquela quantidade de insulina no pâncreas. Então, eu preciso encontrar esse antidiabético para ele. Não é apenas tratar a obesidade. Em muitos casos, eu preciso tratar outras doenças crônicas associadas. Mas aí eu avalio, né, com 2 meses, vejo quanto a glicemia, a hemoglobina glicada dele controlou e entro com um tratamento de emagrecimento. Mas ele já viu que a parte dele de perder 3, 5 quilos nesse processo ele fez, ele se sente muito feliz e adaptou a hábitos saudáveis. Doutora, e o legal, né, com todo esse acompanhamento é a volta da autoestima, não é mesmo? Não, a autoestima é tudo. Resultados, né? Sim, o paciente que estava com início de depressão devido à autoestima baixa, que não queria mais sair de casa, ele começa a sair, ele começa a comprar roupas novas. Então, além de ser um tratamento para a saúde, é um tratamento estético também, acaba sendo, porque ele se olha no espelho e se vê bem. Volta com aquele amor próprio, né? Aquela entrega. Isso é muito gratificante. E para as pessoas, assim, doutora, que já fizeram até mesmo a cirurgia bariátrica, como que é feito, assim, o pós? Pelo atendimento de um protocolo de um obeso que hoje, às vezes, tem o pensamento do obeso, porque, enfim, continua tendo, né, o pensamento, mas não come mais como um obeso. E falta vitaminas, falta...
nós associamos, né? Eu faço o mesmo tratamento. A única diferença é que eu acompanho mais de perto, solicito os exames necessários, principalmente do complexo B, B12, ferro também, a cada 4 semanas para ver como que está sendo. Porque o bariátrico ele precisa de reposição de vitaminas o resto da vida. Então, o tratamento de emagrecimento eu proporciono, mesmo se o paciente não for bariátrico, esse arsenal terapêutico de vitaminas, minerais, aminoácidos junto. E o pós-bariátrico é da mesma forma, só que focando mais nos exames no que ele necessariamente precisa de repor devido à cirurgia que ele fez. Gente, que delícia esse bate-papo, conhecer tanto sobre um dos assuntos aí super importantes, onde as pessoas, assim, hoje tem bastante busca numa alimentação saudável, mas nem sempre o fator maior é a alimentação. Tem outros, como você mesmo falou, tem outros tipos de doenças que pode desencadear a obesidade. E para mais... Só mais um detalhe. O tratamento, ele não é a curto prazo, porque tem a parte emocional, psicológica para ser tratada, que é diferente de um paciente bariátrico, que muitas vezes ele faz o tratamento ali, já faz a cirurgia e não teve um preparo psicológico. Não todos os casos, tá bom? Tem muitos casos que a cirurgia bariátrica é excelente, mas esse tratamento de perto com o profissional, eu até passo meu número pessoal para todos os meus pacientes, justamente para ir trabalhando com ele. Ele teve uma dificuldade um dia, à noite passou um pouquinho na refeição, eu bato na tecla, eu falo que ele precisa comer de maneira correta, porque ele não é isento a ter efeitos colaterais. Assim como no pós-bariátrico, que se comer muito, ele vai passar mal, no tratamento medicamentoso também. Então, é o momento ali dele fazer uma reeducação, de entrar em contato comigo. Se ele não estiver tolerando a dose, eu diminuo a dose, eu mexo ali em uma dose ou outra. Na medicação, se ele estiver respondendo bem ao tratamento com a dose mínima, eu não preciso subir. Então, por isso que esse contato com o profissional é muito bom de perto. Ele não vai me ver a cada 2 meses. Ele vai me ver, mas ele pode estar falando comigo todos os dias. E tendo esse suporte, né, doutor, que é muito importante, né? Pode. Que eu acho que é bem importante no início, né? Para trazer aquela volta da autoestima. E assim, o medo também. Muitos pacientes têm medo. Ah, eu vou tomar uma medicação aqui, eu tô com medo, mas ele ganha confiança por ter eu ali. Ele sabe que qualquer coisa, pelo medo dele, tem eu ali, ele entra em contato comigo, eu vou acalmá-lo, vou falar que não é bem assim, e já vou ter explicado na consulta e tirado todas as dúvidas. Vai dar uma orientação sempre, né, doutora? Muitas dúvidas surgem durante o tratamento. Tem pacientes que eles não vão ter dúvida, a maioria, durante a consulta, é quando ele inicia. Então, eu já tive pacientes que ele comprou o remédio, o farmacêutico alterou a dose, induziu ele a comprar outra medicação e entrou em contato comigo e eu, não, é essa. Porque eu sei que é aquela que vai ser boa, que o efeito dela é mais potente. Então, isso ajuda para ele não chegar na consulta para mim 2 meses e falar assim, doutora, eu comprei esse aqui. Aí eu vou falar, não, pera, você não teve o resultado esperado e atrasou 2 meses. Então, eu já tirei alguns aí de condutas que ele ia tomar por conta própria e que eu não permiti, porque eu sei que o resultado, da forma que eu estou falando, é muito superior. E tem muitas condutas próprias aí, né? Muitas pessoas que buscam até mesmo dietas malucas, dietas, jejum intermitente, enfim, buscam várias situações e aí acabam até perdendo peso, mas dá aquele efeito sanfona, vai e volta, né? Todas as dietas são válidas, mas precisa de um acompanhamento de perto, porque até quando vai ser válido? Tem que ser algo para sempre. A restrição a longo prazo pode levar, sim, à compulsão. Então, ele pode comer
sanduíches, fast foods, desde que tenha controle. Ao longo da semana, ele calcula, ele junto com um profissional da saúde, quanto ele vai consumir, quanto ele precisa gastar. Muita gente fala assim, o arroz é válido, você pode ingerir arroz. Você Acho que é carboidrato e já fica, né, vou engordar. eu como arroz todos os dias e mantenho o meu peso, eu tenho mais força. O carboidrato ele é muito importante, mas eu não posso basear a minha dieta em uma pessoa que treina 2 horas por dia, que corre 10 quilômetros, porque ele tem um gasto muito maior do que o meu. Então, eu basear, não vi esse prato, eu vou usar o que ela fazer o que ela faz. Não é bem assim. O quanto de atividade física, como funciona o metabolismo dela? Isso precisa ser avaliado. Como que é a entrega do dia a dia dela, né? Se ela gasta mais do que ela consome, será que se ela quer emagrecer, ela precisa gastar mais do que ela consome? Sim, verdade. Olha, adorei conversar com você. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Você é em Brasília, nós aqui em São Paulo, mas você já é referência aí. Então, por esse motivo, foi feito nosso convite para nós termos esse quadro informativo sobre um dos assuntos muito importantes, que é a obesidade. Muito obrigada mesmo. Espero que eu ajude muitas pessoas com essas informações. E eu tô aí para isso, para tirar as pessoas dessa doença que ainda é muito. As pessoas romantizam muito a obesidade e não é bem assim. Como eu citei aí, que pode reduzir diabetes, pode reduzir infarto. Então é importante isso. Nós temos que ser mais ativos a cada dia, nós não podemos acreditar na indústria alimentícia. Então, vamos buscar ir para uma vida sempre mais ativa, saudável, ser referência para os nossos filhos, que a população. Então, é isso. E sempre buscar assim, o que tem de melhor para a nossa autoestima, para a nossa saúde, né, doutora? Com certeza. E é isso aí. Muito obrigada e uma ótima tarde para você aí. Obrigada para você também. Um beijo. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.